Bom dia, que a paz de Jesus seja alcançada por todos nós nesta manhã. Dando prosseguimento ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, hoje nós vamos ao capítulo 123, e o tema é Esperar em Cristo. É um título muito importante esse, ainda mais nos dias de hoje, que o esperar tem sido uma dificuldade, muito grande nesse nosso mundo moderno, em que está sendo muito avançada a tecnologia e a internet. O saber esperar tem sido, então, um grande desafio. A ansiedade, a impaciência são comuns. E as pessoas têm dificuldade de conviver com os processos e as etapas. Com dificuldade, por exemplo, de ler um texto um pouco maior, de ver um vídeo um pouco maior, tornando assim mais difícil apreciar a profundidade das coisas. Ao contrário dos que vivem em contato com a natureza, como os agricultores, que sabem que os frutos precisam de tempo para crescer. No mundo urbano, tudo é acelerado e impaciente. A gente precisa do contato com a natureza e conosco mesmo desenvolver a ciência da paz, que é a paciência. Saber esperar, saber conviver com o passar do tempo e dos processos. Mas não é também somente esperar. Porque se ficar só esperando que as coisas se resolvam, também é um problema. Tanto quanto não saber esperar nada. Por isso a fórmula aqui de Emmanuel é esperar em Cristo. É uma espera à luz do Evangelho de Jesus. É agir de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. E aí essa espera, ela se transforma em esperança e ação. Um ato de esperar repleto de realização e serviço no bem, que nos dá força para lidar com os desafios da vida. E Emmanuel seleciona um versículo para este capítulo, que é uma das mais ricas cartas do apóstolo Paulo. Essa carta é considerada um prenúncio da doutrina espírita, porque ela antecipa conceitos que mais tarde são abordados pelo Espiritismo. Faculdades mediúnicas, a mediunidade, o intercâmbio com o mundo espiritual, a vida após a morte e a centralidade da caridade. Então Paulo já trazia esses elementos que mais tarde seriam reforçados pelo Espiritismo. Por isso a gente vê uma mensagem lá na Revista Espírita, em que o espírito François-Nicolas Madeleine denomina Paulo de o precursor do Espiritismo. E lá no capítulo 15, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, versículo 19, Paulo fala: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, no capítulo 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo, quando Kardec fala sobre o ponto de vista, essa visão da imortalidade para além da vida física, a vida futura, muda completamente as nossas perspectivas de como encaramos as coisas. O que aqui na matéria parece ser grande demais, difícil demais, ou o que parece ser muito valioso, quando a gente eleva o nosso pensamento
e percebe a vida grandiosa que se nos desdobra, para além do corpo perecível, do corpo físico, né? Aquilo que tinha tanto valor, do qual me angustiava, me desesperava, ou aquilo que eu invejava, vai deixando de ter aquele valor. Porque eu vou percebendo que o que tem valor é o que nós levamos daqui. As nossas experiências, nosso aprendizado. Né? Então, quando projetamos, né, nossa visão para o infinito, as dificuldades e as dores da vida presente se tornam menores, em comparação com a felicidade da vida eterna, né? Que alcançaremos quando bem vencermos as provas que nos preparam. Os mártires, por exemplo, sabiam que ia perder a vida e eles conseguiam enfrentar a morte com alegria. Cantando, eles entravam na arena dos leões ali, né? Cantando, né? E sabendo que estavam se dirigindo ao Senhor da vida e da verdade. Por isso entravam cantando. Né? No livro Paulo e Estevão, no finalzinho do livro, quando o apóstolo Paulo foi levado para ser martirizado, Paulo, mesmo diante da morte, irradiava uma tamanha força, uma tamanha fé, que impressionava a todos. Na hora que o carrasco foi para decepar a sua cabeça, ele não conseguiu, começou a tremer, dizendo assim, olha, eu lamento para Paulo. E Paulo diz a ele, não lamente, cumpra o seu dever, porque eu estou indo para o encontro do Senhor da vida e da verdade, ao passo que você irá retornar ao convívio de Nero. E o carrasco não deu conta. Precisou substituí-lo para fazer o processo. Então, essa é a esperança que estamos falando. Uma esperança que vai além de uma vida presente. Se os mártires limitassem suas esperanças apenas na vida presente, seriam os mais miseráveis, como está aqui no versículo, né? Então, da mesma forma, os cristãos não devem trabalhar o Evangelho somente para esta vida, mas comprometer-se com séculos de labor e muitas vidas adiante. Nós devemos nos esforçar para fazer tudo o que nos cabe nesta vida. Tudo o que é possível no limite dos nossos esforços, né? Mas, se alguns projetos não forem possíveis nesta encarnação, é importante aguardar o tempo e seguir fazendo a vontade de Deus, que é mais sábia, mais justa, amorosa do que os nossos desejos e caprichos. Por isso, Emmanuel começa o capítulo dizendo assim: o exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele, mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestre, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Então, quantas vezes nós nos decepcionamos e desanimamos porque as coisas não acontecem como nós desejamos, né? No entanto, é importante entender que os nossos projetos e desejos devem estar de acordo com os desígnios de Cristo. Devemos aprender a confiar, né?
confiar em Cristo e aguardar a paciência, sabendo que os nossos sonhos e projetos podem não se realizar nesta encarnação, mas que podem ser realizados em outras oportunidades. É importante acolher os desígnios de Cristo e fazer o que Ele espera de nós. E ainda que fosse desejo muitos justos, né? Por exemplo, ver um ente querido também no caminho do Evangelho, no caminho da luz, mas ele é um espírito livre. Eu preciso aprender o amor que liberta. É entender que ele tem as suas escolhas. Ele vai seguir o seu caminho, mas que eu tenho esperança e até a certeza de que um dia estaremos juntos, elaborando nas mesmas causas do amor e do bem. Pode ser que ele não vá se converter, se transformar, se renovar nessa encarnação, mas as minhas esperanças não se resumem mais nesta encarnação. Eu aguardarei a imortalidade. E Emmanuel então continua. Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? Então o que ele está perguntando? Será que é razoável a gente contar com Jesus só aqui na vida material? Se fizermos isso, podemos nos decepcionar e até mesmo nos revoltar quando as coisas não acontecem, né, como nós desejamos. No entanto, entendemos que Jesus tem um plano maior para nós, que vai além da vida material e se estende à eternidade. Podemos confiar nele e aceitar as experiências da vida com resignação e fé. Um exemplo disso é quando buscamos cura para uma enfermidade e não obtemos. Pode ser que passo por essa experiência justamente porque aquela enfermidade era a cura efetiva que eu precisava para o meu perispírito, para o meu corpo espiritual. E ao deixar a matéria, o espírito que sou sai dali em condições mais luminosas, né? Que o desajuste do pretérito. Percebe? A gente não pode contar com Cristo só nessa vida, né? Na vida fragmentária. Muitas vezes, o que a gente pede ou desejaria não vai se dar, mas é porque Ele está preparando algo maior para nós, em termos espirituais e em termos de eternidade. E se eu esperar em Cristo, especialmente quando a gente tem o conhecimento espírita, né, amplia para nós ainda mais esse horizonte que o Espiritismo nos traz. E prossegue Emmanuel. É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida sem confundi-lo com uma vida. Então a gente fala vida, geralmente associando a essa encarnação. Mas vida é um todo. Vida é a vida do Espírito. É dádiva recebida no ato da nossa criação e que nunca mais nos será tomada. Diz Emmanuel, da morte fugiremos muitas vezes, mas da vida jamais. Então uma coisa é encarnação, outra coisa é vida. Uma coisa é existir na matéria, outra coisa é viver com a consciência da imortalidade. No capítulo 104 do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, ele diz assim:
em sentido espiritual, existir é muito diferente de viver. A pedra existe, a planta existe. Agora, o viver é experiência digno, né, da imortalidade. Muitas pessoas na Terra ainda existem apenas. Comem, dormem, vão ao trabalho profissional, etc. Né? Mas ainda não vivem neste sentido da consciência da imortalidade. Quando despertamos para essa consciência, quando passamos a projetar nossas esperanças, os nossos sonhos, os nossos ideais de serviço para além de simplesmente de uma vida ou de uma existência, é que começamos a viver de verdade. E Emmanuel complementa: existir não é viajar da zona de infância com escalas pela juventude, madureza e velhice, até o porto da morte. Viver é participar da criação no sentimento pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Lindo, né? Então, buscar o real é existir de verdade. É participar da criação, é cumprir o papel que nos cabe nesse todo harmonioso. É estar consciente de que somos parte de algo muito maior, que as minhas mesquinharias, que as minhas ambições, as minhas invejas, né, minhas revoltas e meus caprichos, é algo muito maior. É sentir o amor pulsar, o perdão se irradiar do nosso coração. É olhar a natureza, a essência divina de cada indivíduo, de cada espírito. Isso é viver. E por isso que a proposta de Jesus no Evangelho é: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus nos convida a despertar para a vida, verdadeira vida, que começa quando a luz do Cristo se acende no campo do sentimento, no campo do raciocínio, da razão, e aí eu começo realmente a entender os arcanos do Criador e compreender a sua lei e o universo da sua criação. E aí Emmanuel diz: na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. Que é o espírito, né? Ele não pode desaparecer. Então a morte é um tema ainda que causa muita angústia e incompreensão no coração humano. Mesmo com todo o avanço científico e tecnológico, a morte ainda é um mistério que causa medo e sofrimento. Em planetas mais adiantados, a morte é vista como um processo natural e não é mais aterrorizante, pois os espíritos estão mais integrados na vida cósmica, com a vida espiritual. A morte é um processo de transição para outra forma de existência. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E disse também: quem crê e vive em mim, nunca mais morrerá. Então, o Espiritismo tem como uma de suas finalidades diminuir o império da morte, né, e exaltar a vida. Ao entender a morte como um processo natural e necessário, podemos aprender a lidar com ela assim de forma mais serena e mais suave. A certeza da imortalidade pode trazer esperança e conforto para os que ficam, né?
E desencarnar também em melhores condições espirituais pode tornar a morte mais serena e suave também. Também para aquele que parte, né? E Emmanuel continua. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. Então, esperar em Cristo é olhar para a eternidade, diferentemente de esperar imediatista, que gera angústia, desilusão e ansiedade. O esperar em Cristo é ter a certeza de que a eternidade é real. E isso torna o tempo mais fácil de suportar, né? Anos e anos são segundos diante dessa eternidade. Então a gente lida melhor com o tempo. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Então o que Emmanuel está dizendo é que quando nos agarramos ao imediatismo, podemos nos tornar crianças espirituais, porque nós nos desesperamos e nos desestabilizamos diante de desafios e obstáculos. Então falta resiliência e falta estrutura psíquica, né, para lidar com os desafios interiores maiores. Porque é aquela ignorância espiritual, é falta de compreensão sobre a natureza das coisas, né? A construção de uma base sólida de fé e esperança pode nos ajudar a superar a filosofia do imediatismo e a desenvolver a maturidade espiritual. E aí podemos lidar de forma mais eficaz, né, com os desafios e obstáculos da vida. E aí Emmanuel continua. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus. Então, todas as circunstâncias externas, como a idade do corpo físico, seja o quanto de recursos que tem, seja se tem trabalho ou não, qual trabalho é, seja o que for exteriormente a nós, isso tudo é secundário, tem sua razão de ser. O que é essencial é permanecer com Jesus e buscar o reino de Deus e sua justiça como elemento central da vida. A pergunta fundamental, né, é: estou permanecendo com Jesus? Se a resposta for sim, tudo mais se ajusta na vida. Mesmo que não seja como desejaríamos, né? Mas como precisamos, como necessitamos. Se a resposta for não, mesmo que tudo esteja ajustado por fora, um bom emprego, muito bem sucedido, né? A família, tudo maravilha, né? Mas internamente estarei desajustado. Então estou bem por fora, mas internamente não estou bem. Jesus disse: buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. E Emmanuel então finaliza dizendo: e aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Então a esperança legítima não é repouso, mas sim confiança no trabalho incessante. É quando faço a minha parte e entrego-me aos desígnios divinos, sabendo que tudo vai dar certo. Permanecendo com Jesus e permanecemos com Jesus, né? E busquemos
o reino de Deus e sua justiça, para que tenhamos uma consciência tranquila, né? E confiança no trabalho incessante e na providência divina. E aqui termino, agradecendo a todos pela atenção. Um ótimo domingo, uma semana abençoada. Fiquem em paz e que Jesus os abençoe.